Então, boa noite. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Começava por cumprimentar todos os senhores deputados, o Executivo, o público presente, desejar a todos que estejam de ótima saúde, bem como dos vossos familiares, face ao momento que estamos a atravessar. Eu começava por anunciar as substituições. Na bancada do MPM, a Célia Morgado foi substituída pela Maria Neves, que ocupou o lugar de segunda secretária, passando a aula para primeiro. Na bancada do PS, o Mândio Fernandes foi substituído pela deputada Helena Rodrigues e o deputado Marco Sousa foi substituído pela deputada Fátima Malesso. Portanto, eu dava início ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, que era a intervenção do público, e perguntava ao público presente se algum das pessoas quer usar a palavra. Sim, senhora. O senhor José Frazão. Sr. José Frazão, faz favor. Aí nesse micro. Boa noite, Sr. Presidente, Srs. Membros da Assembleia, Sra. Presidente da Junta e do Executivo. É um pequeno pedido de esclarecimento que resulta da legislação em vigor. Sob a presença dos Presidentes de Junta na Assembleia Municipal. Como sabem, os Presidentes das Juntas de Freguesia não são eleitos diretamente para as Assembleias Municipais. No entanto, têm lá assento em igualdade de direitos e deveres como qualquer outro dos membros para lá eleitos diretamente, podendo até fazer parte dos respectivos grupos partidários que se venham a constituir. Ou seja, uma vez que não são eleitos diretamente, os presidentes de junta estão lá por inerência de cargo. Assim, surge uma pergunta que eu julgo que é normal e que decorre da legislação, e há razão para isso, ou seja, para perguntar qual o papel dos presidentes de junta nas assembleias municipais, uma vez que as suas funções se confundem com a dos outros que já lá estão, que são eleitos diretamente. Posto isto, se alguém depois puder esclarecer, agradecia. Agora só umas pequenas palavras a respeito da participação do público ou da não participação do público nas sessões anteriores da Assembleia de Freguesia. Portanto, gostava só de dizer ao Sr. Presidente que a não participação, e aos presentes, que a não participação do público nas sessões das Assembleias durante o estado de emergência veio revelar algumas fragilidades do poder local em garantir as condições para o exercício pleno da democracia, o que deu origem a algumas críticas com as quais concordo, porque acho que podiam ter sido arranjadas soluções para que pudessem participar. No entanto, tenho que dizer, e não posso deixar de expressar, que compreendo perfeitamente a decisão do Sr. Presidente, reconhecendo que é preciso ter consciência disso, o quanto é difícil tomar decisões em cenários de incerteza. Portanto, embora discorde da situação, tenho que reconhecer isto. É tudo. Muito obrigado. Muito obrigado. Sobre a questão que colocou o Presidente de Junta, eu penso que isso está de acordo com a legislação em vigor, em que, a partir do momento em que são realizadas as eleições, isto é a ideia que eu tenho, é eleita a Assembleia Municipal e, por inerência, os presidentes de junta têm assento na Assembleia Municipal com todos os direitos e deveres de todos os restantes deputados. Isto penso que é o que está escrito. Não sei se respondi à sua questão, à sua dúvida. Faz favor.
Eu não sei se já pensaram nisso, não é? Porque só posso acrescentar. Curiosamente, os presidentes de junta, ao estarem lá por inerência de cargo, até distorcem e alteram a representatividade dos que são eleitos diretamente, tendo em conta o escrutínio eleitoral. Não sei se me fiz entender. Minha pergunta é, como eles estão lá à igualdade de circunstâncias, como disse, e estamos todos de acordo, quer dizer, o que é que os distingue? O que é que estão lá a fazer? Que está na lei, quer dizer, eu não tenho agora aqui a lei para confirmar isso que está a afirmar, mas o que eu me apercebo e o que é prática, e não se trata só de ser prática corrente, acho que é o que está legislado. É, perfeitamente, eu só estava a tentar perceber porquê. Se alguém mas isso aí não lhe sei responder. Ok. Não lhe sei responder. Pronto. Muito obrigado. Eu vou repetir, se ouvi aquilo que o deputado Telmo disse, que isto provém da lei em que todos os partidos estiveram de acordo com esta situação. Pronto. Não há mais ninguém da parte do público que queira intervir? Do público. Se é para acrescentar informação, agradecia-se. Mas fala ao micro, por favor. Eu penso que isto decorre da própria da Assembleia Constituinte, quando se pronunciou sobre a função dos diferentes órgãos do poder local. A Assembleia Municipal era um órgão de fiscalização e, portanto, a participação dos presidentes de junta de freguesia era uma forma de reforçar essa fiscalização, essas funções que esse órgão era determinado, enquanto que a Câmara e os vereadores funcionavam como um órgão executivo. Ao contrário, portanto, a função da Assembleia Municipal era uma função fiscalizadora e, portanto, a participação dos presidentes de junta que representavam a Assembleia, que representavam a freguesia e os munícipes e os fregueses, era uma forma de reforçar esse caráter. Foi essa a ideia que surgiu e que depois a legislação, de certo modo, materializou. Era isto. Ok, muito obrigado. Bem, não havendo mais intervenções do público, vamos passar ao segundo ponto da ordem de trabalhos, o período antes da ordem do dia. Cada senhor deputado tem 6 minutos para utilizar. Eu informava já a todos os presentes que os cartões de identificação de deputados já se encontram concluídos e eu acabei de os entregar aos deputados que os tinham solicitado. Portanto, já estão entregues. Relativamente ainda a este ponto, foi-me entregue uma moção. Telmo, depois no final falamos, está bem, sobre isso? No período antes da ordem do dia, há aqui moções que eu vou dizer pela ordem com que me foram entregues e os seus deputados depois farão o favor de as apresentar ao plenário. Uma moção apresentada pelo Mais Conselho. Podes tomar nota que é a primeira intervenção. Depois, do Bloco de Esquerda,
um voto de louvor e uma saudação à escola pública. Por sua vez, da CDU, uma moção sobre o suplemento de insalubridade, penosidade e risco. Começava já por dar a palavra ao Sr. Deputado Aires Rodrigues. É aí nesse. Porque está mais perto, Sr. Deputado. Certo, e acho bem. Ora bem, portanto, eu fazia a apresentação, antes de ler a moção, queria apenas dizer que ela se situa pelo facto, eu passei aos grupos parlamentares, todos conhecemos a situação catastrófica e dramaticamente perigosa que está a sofrer o Pinhal. As promessas que foram feitas pelas entidades responsáveis desde há 3 anos, vão fazer agora no dia 15 de outubro o último incêndio, e as encenações diferentes que tiveram lugar desde essa altura e as respectivas promessas não foram de modo algum cumpridas, e hoje estamos a assistir a uma situação dramática. Não preciso de pôr mais elementos, passava a ler a moção. Face à grave situação de abandono a que tem sido votado o Pinhal de Leiria pelas entidades competentes e à urgente necessidade de medidas efetivas para a sua recuperação, sob pena de se perder de forma definitiva um património florestal com as consequências para o ambiente e as populações envolventes, entende esta Assembleia de Freguesia dirigir-se à Sra. Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande para que transmita, junto das entidades do Governo responsáveis, a vontade da população da aplicação de um plano ordenado de reflorestação do Pinhal de Leiria com a respectiva calendarização. É esta a moção que eu deixo à consideração desta Assembleia. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora solicitava ao Sr. Cesinando que apresentasse. Então, muito boa noite. Ora, eu tenho aqui inicialmente um voto de louvor a um grupo de voluntários que efetuou no passado dia 27 de setembro uma ação de limpeza na Praia de Samuco, organizada pela One Piece After Another, para assinalar o Dia Internacional da Limpeza Costeira, que se comemorou no 3º sábado de setembro. A iniciativa prometeu a recolha de 400 kg de resíduos em apenas 2 horas, contribuindo para reabilitar as nossas praias, que têm vindo a sofrer alguma degradação devido ao consumo que as pessoas fazem e ao lixo que se gera a partir desse mesmo consumo. Esta iniciativa serviu também para sensibilizar os participantes para a importância de conservar as praias, explicar como é que a elas chega tanto lixo e persuadir também as pessoas a adaptarem novos comportamentos nas práticas da vida diária para preservar o ambiente. Pelo exposto, entendo a Assembleia de Freguesia da Marinha Grande, reunida na sessão ordinária do dia 29 de setembro de 2020, ser de maior justiça e merecimento da atribuição de um voto de louvor ao cidadão Ricardo Machado, promotor do grupo One Piece After Another, pela iniciativa, homenageando também os mais de 60 cidadãos voluntários que nela colaboraram e cujo empenho, esforço e atitude exemplares devem ser reconhecidos e realçados nesta Assembleia. Depois a saudação à Escola Pública. A Escola Pública foi uma das primeiras instituições democráticas a ter de responder rapidamente à pandemia de Covid-19, criando um ensino não presencial de emergência a partir de recursos pessoais dos professores e dos alunos, e servindo de apoio à comunidade através do acolhimento de filhos dos trabalhadores
dos serviços essenciais e das refeições que continua a fornecer aos beneficiários da ação social escolar. Reveladas as limitações e os riscos sociais, pedagógicos, psicológicos do ensino à distância, a escola pública teve de se preparar, mesmo com os recursos limitados, para receber milhares de crianças e jovens em condições de segurança neste ano letivo que agora se inicia. O regresso ao ensino presencial hoje é um consenso da sociedade portuguesa, tão grande ou maior do que aquele que levou ao seu encerramento. Mesmo sabendo que há riscos no regresso, que há dúvidas, pior seria a certeza de uma geração sem educação. As escolas, as direções, os profissionais de educação estão a fazer de tudo o que está ao seu alcance para garantir que, no início do ano letivo, acontece nas melhores condições possíveis. No entanto, são evidentes as dificuldades, a instabilidade criada por um corpo docente envelhecido, com milhares de professores pertencentes a grupos de risco, a falta de funcionários provocada por uma portaria de rácios desadequada e cujo reforço devido à pandemia ainda não chegou às escolas. O desafio de adaptar os espaços físicos às necessidades de distanciamento. É inegável que a tarefa dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas seria facilitada se a escola pública estivesse apetrechada com docentes mais jovens, com o reforço da contratação de professores e de um plano do Governo que permitisse a redução do número de alunos por turma e a adaptação das escolas ao contexto da pandemia. A pandemia mostrou que o investimento na escola pública, além do desígnio, deve ser uma prioridade nacional. Assim, por estas razões, a Assembleia de Freguesia de Marinha Grande, reunida na sessão ordinária do dia 29 de setembro de 2020, em primeiro lugar, saúda a mobilização e o empenho da escola pública na resposta aos desafios lançados pela pandemia Covid-19, demonstrando uma vez mais o seu papel essencial no cumprimento dos ideais democráticos e da igualdade e da justiça social. Segundo, saúda aos professores e professoras, os profissionais não docentes, as alunas e os alunos e as suas famílias pelo esforço coletivo para garantir a missão pedagógica e comunitária da escola pública. Terceiro, declara o compromisso desta autarquia na defesa da escola pública e no apoio a todos os agrupamentos de escolas e de escolas não agrupadas para enfrentar os desafios da pandemia Covid-19. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, da CDU, quem é que vai apresentar a moção? O Sr. Carlos Vicente, faz favor. Pode ser. Moção. Suplemento de insalubridade, penosidade e risco. O Decreto-Lei 53-A98 de 11 de março, que regulamenta as condições de atribuição dos suplementos de risco, penosidade e insalubridade, consagrou as figuras de compensações suplementares e demais regalias a atribuir em função de algumas particularidades específicas do trabalho prestado no âmbito da administração pública, cuja regulamentação nunca foi efetuada, em prejuízo dos trabalhadores que nunca viram os seus direitos devidamente garantidos. Com a publicação e a entrada em vigor da Lei 12-A/2008, de 27 de fevereiro, foi revogado expressamente o Decreto-Lei 53-A98, de 11 de março, ficando previstos os suplementos remuneratórios como componentes de retribuição, sem, no entanto, se os designar ou regulamentar, continuando os trabalhadores a executar trabalho em condições de risco, penosidade ou insalubridade, sem qualquer reconhecimento da sua condição nem do pagamento da compensação devida. A obrigatoriedade do pagamento dos suplementos remuneratórios passa a estar tipificada na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, a qual revoga a Lei nº 12-A de 2008, de 27 de fevereiro,
mas, na verdade, sem determinar o seu âmbito de aplicação, regras de cálculo e modo de pagamento destes suplementos, bem como dos respectivos complementos a atribuir em acréscimos aos referidos suplementos, permanecendo esta obrigatoriedade num vazio e os trabalhadores visados sem o pagamento de qualquer suplemento e ou complemento que compense os danos eventuais ou efetivos do trabalho executado em condições de risco, penosidade ou insalubridade. No discurso da difícil situação de pandemia que vivemos, ficou demonstrada a importância da atribuição do suplemento de insalubridade, penosidade e risco. Os trabalhadores da administração local, dos municípios e das freguesias, de diversos setores, desde a proteção civil à recolha de resíduos, aos serviços de água e saneamento, até à limpeza urbana, desempenharam um papel essencial e são dos trabalhadores mais expostos ao risco de contágio durante a epidemia da Covid-19, tendo um maior nível de penosidade e risco nas funções que desempenham em qualquer circunstância. O papel dos trabalhadores das autarquias que asseguram os serviços essenciais, com forte exposição ao perigo, deve merecer não só o aplauso de todos, mas uma valorização efetiva. É tempo de regulamentar o suplemento de insalubridade, penosidade e risco. A aplicação do suplemento deve estar dependente da efetiva execução de tarefas ou de exercício de funções em condições de risco, em condições de penosidade, em condições de insalubridade, ainda que se encontrem reunidas as condições de segurança legalmente definidas para o desempenho das mesmas. Assim, a Assembleia de Freguesia da Marinha Grande, reunida a 29 de setembro de 2020, reclama a regulamentação do suplemento de insalubridade, penosidade e risco na administração pública e a sua atribuição aos trabalhadores de administração central e local, que exercem funções em situações de penosidade, insalubridade e risco, com caráter de urgência. Marinha Grande, 29 de setembro de 2020, os eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia da Marinha Grande. Obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém quer intervir? Está bem. Okay. Queria cumprimentar os outros colegas deputados e a mesa e o Executivo da Junta. Eu vou só ler uma pequena declaração que visa só agora o arranque do ano letivo aqui no Conselho, na freguesia. O início do ano letivo foi à semelhança dos anos anteriores atribulado. Este ano, com a agravante de estarmos em pandemia, os concursos para a AFS e CAFs e alimentação foram lançados tardiamente, mais uma vez, independentemente de estarmos em pandemia ou não. Sabíamos que o ano letivo se inicia em setembro. Questionamos o porquê dos concursos serem lançados sempre tardiamente. O concurso para a alimentação caiu. Teve de ser feito por ajuste direto por 2 meses e para o restante ano letivo vamos ter um procedimento de concurso internacional. Questionamos. Não era possível e preferível ser um único procedimento? Não sabia o município de antemão que o serviço a contratar seria diferente do ano anterior e por isso mais dispendioso? Não daria isso menos despesa / trabalho ao município? Não daria também mais estabilidade e segurança aos pais e comunidade escolar? Tomamos ainda conhecimento que nas escolas não há espaço alternativo. As crianças comem nas próprias secretárias e as refeições são servidas em take-away e as mesmas são deixadas na escola muito cedo. Quando chega a hora da refeição, as mesmas já estão frias. Senhor Vereador, isto é verdade?
Relativamente às medidas anti-Covid, no primeiro ciclo não percebemos por que motivo as turmas estão separadas, nomeadamente no intervalo, o que faz com que o período do mesmo não seja drasticamente reduzido. Mas depois das 15h30, quando acontece as AEGs, as turmas ficam juntas. Será que isto tem alguma coerência? Só isto. Muito obrigado. Mais algum senhor deputado quer intervir? Não tem mais nada para apresentar. Bem, sobre estes documentos que foram apresentados pelos senhores deputados, está aberta a discussão e eu ia abrir documento a documento. Portanto, relativamente à primeira moção apresentada pelo senhor deputado Aires Rodrigues e que tem a ver com a questão do Pinhal do Rei, algum dos senhores deputados quer intervir? Faz favor, senhor Vasco. De facto, esta questão do Pinhal parece que aconteceu ontem, mas já foi exatamente há 3 anos. E lembro perfeitamente que foi um ponto bastante até debatido aqui nesta Assembleia. E, de facto, tenho que me congratular com a moção. Não sei se as outras... Penso que todas as forças políticas deviam pronunciar sobre este tema, porque, de facto, isto espelha um bocado... É a alma da freguesia, mas quando nós olhamos agora para ela, espelha-nos um bocado... Epá, é um sentimento que nós, se calhar, nenhum de nós, quando olhamos agora para o Pinhal, o sentimos antes. É quase um espelhar obscuro sobre a nossa freguesia, o que temos aqui a viver. E, de facto, eu queria até pedir a máxima atenção aqui às secretárias só para mencionar uma coisa em ata, que penso que até já foi mencionada aqui, se não foi, peço que me corrijam, que, de facto, o plano de reflorestação das matas litorais foi exatamente aprovado este ano na Assembleia da República. Penso que isso já foi aqui debatido. Já foi debatido. E de facto, ele foi aprovado com os votos a favor, mas menos do partido que neste momento nos está a conduzir os destinos do país. E, de facto, o que de todos nós obriga a termos a máxima atenção e o máximo acompanhamento, porque nós é que estamos aqui na freguesia e conhecemos e sabemos como é que as coisas se encontram, e, de facto, temos que todos falar sobre o assunto, aclarar e, de facto, levantar estes pontos que são altamente negativos, porque todos sentimos que estão-se a perder recursos. É o património edificado que cada inverno que passa está a entrar cada vez mais em decadência. São estruturas únicas de madeira que vão desaparecendo com o tempo porque nada é feito. É o próprio Pinhal que se encontra, de facto, sem o plano de reflorestação ativado e, de facto, são espécies invasoras por todo lado. Tudo concorre com as nossas espécies autóctones que nós temos aqui em cada talhão da mata. E, de facto, é assim, nós já estamos a falar disto, não só estamos a falar do presente, mas estamos a projetar exatamente o futuro, no nosso e de quem vem a seguir a nós, porque isto não é só um bem público, mas, de facto, vai refletir a saúde, vai refletir uma série de coisas depois na nossa economia e, de facto, há um ponto-chave aqui que, de facto, todos nós já debatemos e que não está a ser executado, que é o ICNF, de facto, abriu os concursos para as entradas dos operacionais e só queria lembrar isso, e era este ponto que eu queria aqui chamar a atenção dos secretários, que é assim, cada operacional que entra para o ICNF, o ICNF tem cerca de mais ou menos de 400 pessoas nos quadros administrativos e, de facto, esses 400 elementos, de facto, fossem transformados em operacionais no terreno, de facto, a mata já tinha um espelho completamente diferente. E outra coisa é que cada operacional que entra para o ICNF tem escrito no seu próprio contrato uma coisa muito simples. É que cada um é responsável pela regeneração do Pinhal. Ou seja, eles têm que proteger as plantas, têm que acompanhar o crescimento das mesmas, têm que as livrar das espécies invasoras, têm que as proteger de fogos, têm que as proteger de uma série de coisas. Ora, são quase como uns jardineiros assim nos grandes jardins que nós conhecemos. Se nós os retirarmos do Pinhal como as últimas políticas públicas nessas décadas o fizeram, o Pinhal fica completamente abandonado. E o Pinhal é um ser vivo. O Pinhal está em constante mutação. Cada inverno que passa, ele sofre alterações. Cada verão que passa, ele sofre alterações. Ele está à mercê de pragas, está à mercê de uma série de coisas. Agora, têm que ser acompanhadas e tem que haver técnicos no terreno. Tem que haver operacionais. Sem operacionais não há regeneração do Pinhal. Isto é mais do que básico. E isso, de facto, é um ponto que todos nós devemos ter consciência, falar, debater e pressionar quem de direito a corrigir este erro fatal.
porque é o futuro do Pinhal e é o espelho da freguesia que está aqui em causa, porque continua ainda a ser o maior ativo que temos no Conselho. Só isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu sobre este tema penso que esta Assembleia já teve uma pronúncia praticamente semelhante a isto e que até foi deliberado e foi enviada essa deliberação para o Ministério da Agricultura e para a Presidente da Câmara e para a Presidente do Observatório do Pinhal do Rei. Portanto, é uma questão de eu ir procurar, mas numa das assembleias anteriores, o ano passado, salvo erro, e na sequência de uma apresentação que eu penso que foi do Sr. Deputado Carlos Vicente que fez essa apresentação, penso, não tenho a certeza, mas posso procurar. Portanto, esta Assembleia já se pronunciou relativamente também a este tema e enviámos esses ofícios para essas entidades todas. Isto era só uma chega. Mais alguém quer intervir sobre este assunto? Sr. Carlos Gomes, faz favor. Pode ser nesse micro logo aí atrás, está mais perto. Ora, muito boa noite a todos. Eu só queria aqui acrescentar só mais um pequeno ponto, dizendo desde já que estou 100% de acordo com o que foi dito pelo deputado da CDU e acrescentar ainda um pouco mais. Lamento o marasmo com que o Executivo da nossa Câmara tem lidado com este assunto. Eu gostaria muito, enquanto cidadão deste Conselho, que a Sra. Presidente do município conseguisse despir a farda do partido que representa para passar a representar os cidadãos da Marinha Grande em relação a este tema. Ela só teria a ganhar com isso, com certeza, na consideração de todos os marinhenses. E gostaria aqui de comentar uma situação que se passou neste último domingo. Só por uma questão de muita felicidade, eu não estou a passar hoje por um grande desgosto de vida em relação a este tema. Uma estrada que foi aberta, não sei há quanto tempo, mas está aberta ao trânsito, a estrada que vai da Ponte Nova direita à Marinha Grande. Um filho meu, no último domingo, por uma questão de 5 segundos, não está já em Casal Galego, ali no cemitério da Marinha, porque eu, como acredito em Deus, Deus talvez o tenha protegido. Uma árvore seca, podre, à beira da estrada, de grande porte, caiu uns 3, 4 segundos antes dele chegar à árvore. Lamento profundamente que as instituições responsáveis por esta temática, no mínimo, não possam cortar as árvores podres e velhas. Eu sei que as novas que cortaram dá mais rendimento e é mais interessante para quem as cortou. Mas, por amor de Deus, é um exemplo que eu dou aqui publicamente, porque é um exemplo que mexeu comigo e que mexeu com a minha família e poderá, amanhã ou outro dia, mexer com outras pessoas. É só. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém quer intervir acerca desta moção? Sr. Carlos Vicente, faz favor. Porque só me leva a voltar a intervir pela forma como o Sr. Presidente
disse, já tratámos este assunto nesta Assembleia em qualquer altura. E eu só queria aqui constatar que a moção que eu acabei de ler é de 98. É de 98. E nós ainda estamos à espera que se resolva o problema das pessoas que trabalham com trabalhos de risco. E só queria chamar a atenção porque dizer muitas vezes nunca é demais. É a minha opinião. Sim, é por isso que eu gostaria que nós tratássemos este assunto como um assunto sério, relativamente à intervenção que o deputado Vasco acabou de fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre este assunto não há mais intervenções, então eu ia pôr a moção à votação. Quem vota contra esta moção? Quem se abstém? Aprovada por maioria. Peço desculpa, unanimidade. Isto é das máscaras, pá. Relativamente ao voto de louvor que foi apresentado pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, alguém quer fazer alguma intervenção acerca deste voto de louvor ou passamos já à votação? Vamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com uma abstenção da CDU. Está correto? Relativamente à saudação à escola pública, também apresentado pelo Sr. Deputado Cezinando. Isto é uma saudação. Alguém se quer pronunciar sobre isto? Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com uma abstenção da CDU. Relativamente à moção apresentada pela CDU relacionada com o suplemento da insalubridade, penosidade e risco, alguém quer fazer alguma intervenção? Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Ora, maioria com 5 abstenções da MPM e do MPT. Um, dois, três, quatro, 5 abstenções. 4 do MPM e uma do MPT. Esta declaração, que não é para ir a voto, fica registada em ata a intervenção. Ok, sim senhor. Mais alguém quer intervir no período antes da ordem do dia? Tem que usar o micro. Eu queria pôr uma questão, não sei se é no período antes da ordem do dia que este assunto deve ser abordado, mas penso que sim e, portanto, faço esta pergunta. Na última reunião ordinária da Assembleia
foi aprovado uma moção apresentada pela CDU, mas votada e aprovada em relação ao apoio e à distribuição de verbas às coletividades por parte da Câmara Municipal. Ficou de ser, foi entregue, foi aprovada e fazer chegar à autarquia. Há alguma resposta sobre essas verbas que foram aprovadas para serem distribuídas, tendo em conta que as festas do município deixaram de ter lugar e, portanto, era uma forma de investir nas coletividades. Eu penso que é uma situação, neste momento, as coletividades estão estranguladas perante esta situação. E eu gostava de saber se houve já ou não uma resposta por parte da autarquia a esta moção que foi aqui aprovada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente a isso, devo informar que, tal e qual como foi deliberado, eu fiz chegar essa deliberação e esse documento à Câmara Municipal e até hoje não mereceu qualquer resposta por parte daquele órgão, pelo menos não me foi dado conhecimento de nada. Também sei que o assunto já foi abordado em reunião de Câmara, penso que por as outras forças políticas que lá estão representadas, porque também tiveram conhecimento desse documento, mas relativamente a nós, Assembleia de Freguesia, fiz o que estava determinado, enviei para a Câmara, não me responderam. É exemplo de outras situações. É o que tenho a dizer. Mas concordo plenamente com aquilo que acabou de referir e acho que todos nós, por isso é que aprovámos aquele documento por unanimidade, que as coletividades do nosso Conselho estão a passar por momentos muito difíceis e, lamentavelmente, a nossa autarquia parece que não toma medidas para as ajudar. Mas é o que tenho a dizer. Não há mais intervenções no período antes da ordem do dia. Passamos ao ponto seguinte. Apreciação e votação das atas 16 e 17. Algum dos seus deputados tem algum reparo a fazer? Receberam todas as atas, com certeza. Não havendo considerações, eu colocava à votação a ata número 16. Quem vota contra? Quem se abstém? Maioria com 3 abstenções do Partido Socialista, é isso? Só uma nota, é por não terem estado presentes nessa... Pronto, é que é diferente, que é para ficar registado, está bem? Relativamente à ata número 17, algum dos seus deputados tem algum reparo a fazer? Quem vota contra? Quem se abstém? Maioria, 3 abstenções, 2 do PS, 1 da CDU, por ausência, é isso?
quiser rubrica as folhas. As folhas da ata. Passamos então ao ponto seguinte, apreciação e votação da revisão orçamental número 2. Eu pedia à Sra. Presidente da Junta, se assim, ou a quem delegar, que faça uma breve apresentação a que é que se deveu esta revisão orçamental. Boa noite a todos. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite, deputados. Esta revisão orçamental ficou a dever-se a uma sugestão da empresa que nos está a fazer acompanhamento contabilístico por algumas situações que estavam menos corretas e que seria bom ficarem desde já espelhadas em orçamento. Relativamente, como vocês podem ver no mapa da alteração orçamental, o primeiro, a revisão número 2, houve um reforço do imposto municipal sobre imóveis, porque estávamos, em termos de orçamento, estava subvalorizado, ou seja, estávamos a receber mais que aquilo que estava em orçamento e seria bom espelhar esse excedente de recebimento. Também o reforço do lado da receita de instituições sem fins lucrativos, que tinham um valor de 50 euros e que reforçámos em 200 euros, porque decorrente de uma decisão aqui de uma ideia da Assembleia de alguns membros poderem dar, não vou dizer devolver, vou dizer dar a sua senha de presença à Junta de Freguesia, e este valor também ia ficar subvalorizado. E então reforçámos aqui um pouco mais. Também relativamente aos trabalhos por conta de particulares, ficou a dever-se a uma situação de venda de uns eucaliptos que eram propriedade da Junta de Freguesia e também ia ficar subvalorizada esta rúbrica e reforçamos. Relativamente aqui à diminuição no valor de 5.387 euros no Fundo de Financiamento de Freguesias, teve a ver com uma situação contabilística, com os ajustes que estavam a ser feitos em termos de orçamento, porque nós estávamos a considerar o valor que aparecia no Orçamento de Estado, só que o Orçamento de Estado, ele depois o Orçamento de Estado não, a DGAL, quando efetiva a transferência, o valor não vem completo, porque eles fazem uma retenção para o Serviço Nacional de Saúde e tínhamos que espelhar aqui também um pouco esta diferença. Em termos de despesa, temos aqui os encargos com a saúde que estão associados a esta retenção da DGAL e também encargos com a cobrança de receitas. Isto tem a ver com o IMI, que não tínhamos conhecimento que pela cobrança de IMI as finanças retêm o valor do IMI, ou seja, não vem o valor bruto do IMI apurado, eles retêm valor para custos administrativos e impostos. E então tem esse valor considerado 1.000 euros e 130 euros mais abaixo.
Depois aqui a questão da diminuição aqui nos seminários, exposições e similares. Foi um ajuste que nós pretendemos fazer relativamente ao nosso orçamento para poder usar, uma vez que não íamos conseguir, dada esta situação, não íamos conseguir fazer o Festival de Artes e Música, para podermos usar o valor com outras despesas decorrentes também da pandemia, de situações de escolas que nos estão a ser mais exigidas e estarmos mais confortáveis. Muito obrigado, Sr. Tesoureiro. Algum dos seus deputados quer algum esclarecimento sobre o tema? Não havendo dúvidas, passamos à votação. Portanto, vamos votar a revisão orçamental número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Eu vou ler a minuta. Presente minuta da deliberação da Junta de Freguesia da Marinha Grande, tomada em reunião do Executivo de 23 de setembro de 2020, ao abrigo da competência que lhe confere o artigo 16º, número 1, alineado A da Lei 75/2013, 12 de setembro, que regula o regime jurídico das autarquias locais, aprovou a segunda revisão do Orçamento de 2020, que importa em 2.913 euros, que conferem ao Orçamento da Junta de Freguesia um total de 1.196.580 euros e 73 cêntimos, que aqui se dão por integralmente reproduzidos para apreciação e votação, e deliberou, para efeitos do disposto nos diplomas referidos, submeter a análise da segunda revisão do Orçamento de 2020 à Assembleia de Freguesia para aprovação e votação. A Assembleia de Freguesia da Marinha Grande, após a análise dos documentos presentes e em cumprimento do preceituado no artigo 9º, número 1, a linha G da lei em referência, deliberou aprovar e votar os documentos em apreço. Esta deliberação foi tomada por unanimidade. Relativamente à minuta, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto seguinte da ordem do dia, apreciação do relatório de atividades do terceiro trimestre de 2020. Foi-vos distribuído aos seus deputados. Alguém quer fazer alguma intervenção? Sr. Cezinando, faz favor. Boa noite mais uma vez. Apesar da pandemia, portanto, eu queria aqui dizer que a Junta de Freguesia, perante as tristes circunstâncias que realmente nos abateram, fez um bom trabalho e por isso acaba por estar de parabéns, mediante as circunstâncias realmente tão adversas que nós tivemos. É só isso. Muito obrigado.
Mais alguma intervenção? Portanto, não havendo mais intervenções, a Assembleia tomou conhecimento do relatório de atividades da Junta de Freguesia no terceiro trimestre de 2020. Passamos ao ponto seguinte, informação da situação financeira. Eu pedi à Sra. Tesoureira que fizesse uma pequena apresentação. Não vos foi enviado esses documentos, nem estavam disponíveis hoje ainda para vos entregar, porque houve um problema a nível de software. Sim, mas aquilo que ela vos vai ler ou informar, ser-vos-á enviado amanhã, para ficarem com o documento, porque houve um problema lá a nível dos serviços administrativos, isso só conseguiu tirar um original. Faz favor. Bom, constrangimentos à parte, dar conta que, em termos de fluxos de caixa, à data de hoje, 29 de setembro, a Junta de Freguesia apresenta um total de receitas orçamentais no valor de 637.647 euros e 69 cêntimos. Relativamente a pagamentos e despesas orçamentais, o valor total que está à data de hoje é de 517.842 euros e 1 cêntimo. Peço desculpa. Em total de pagamentos feitos, 988 euros, 988.966 euros e 32 cêntimos. Isto no total. Aqui inclui operações de tesouraria também. E sim, as operações de tesouraria e o valor que está considerado, neste caso, para saldo de gerência seguinte, se fosse hoje o término do ano civil, que seria de 464.592 euros e 3 cêntimos. Esta informação vamos digitalizar e enviar para os vossos e-mails amanhã de manhã, ficar-vos disponível. Por toda esta situação pedimos as nossas desculpas. Portanto, ficamos a aguardar então essa informação. Não sei se, apesar disto, se algum dos senhores deputados quer fazer algum reparo. Se não, dou por encerrado o ponto e a Assembleia tomou conhecimento. Vamos passar então ao ponto seguinte da ordem do dia, apreciação e votação de propostas de recomendação. Portanto, são três propostas de recomendação, pela respectiva ordem de entrada. A primeira é uma proposta que foi apresentada pelo Mais Conselho e pelo Bloco de Esquerda e que recomenda a celebração de um protocolo entre a Junta e a ARS Centro para a manutenção do espaço envolvente ao Centro de Saúde da Marinha Grande. Eu só informo a Assembleia de que já foi deliberada em 29 de abril de 2019, esta Assembleia já deliberou a recomendação do estabelecimento de um protocolo entre estas duas entidades e foi dado conhecimento disto às partes envolvidas, neste caso Câmara Municipal, a ARS Centro. Deixo à consideração então da Assembleia a discussão deste ponto, por favor. Soraya Rodrigues, faz favor. Eu gostaria de
procurar explicar à Assembleia a razão pela qual, desta vez, com o acordo também do Bloco de Esquerda, do Cesinano, decidimos avançar, visto que já foi aprovado, como foi dito aqui, uma recomendação, mas como na altura a senhora Presidente da Junta informou, foi-lhe respondido pela senhora Presidente da Câmara da Marinha Grande que não tinha havido nenhum acordo para esse protocolo. Eu gostaria de, nesta situação, que queria começar por saudar, tal como é dito, a atitude da Junta, que se sobrepôs à incúria que estava presente na situação do espaço envolvente e que era mesmo dramaticamente perigoso, sobretudo numa situação de pandemia como aquela que estamos a viver, dizer que a Comissão de Utentes, que tinha anunciado publicamente, decidiu fazer uma carta aberta que foi enviada à senhora Presidente da ARS do Centro e que eu gostaria de ler para servir de base e de ponto de apoio a esta recomendação que propomos. Excelentíssima Senhora Presidente da Administração Regional de Saúde do Centro, a Comissão de Utentes de Defesa do SAP 24 Horas da Marinha Grande entendeu dirigir-se-lhe por carta a fim de poder ser dado cumprimento à posição assumida por Vossa Excelência na reunião de 27 de junho de 2018, realizada na Câmara Municipal da Marinha Grande, com a participação da Senhora Presidente da Câmara, do Diretor do ACES do Pinhal Litoral e de uma delegação desta Comissão de Utentes. Na nota de imprensa da reunião, feita por esta Comissão e publicada na imprensa regional, é afirmado: foi assumida pela Senhora Presidente da ARS do Centro o estabelecimento de um protocolo com a Junta de Freguesia da Marinha Grande para, a custas daquela entidade regional de saúde, permitir à Junta de Freguesia a limpeza regular dos terrenos anexos ao centro de saúde, evitando atingir o estado de perigosa sujidade e degradação atual. 2 anos envolvidos, esta situação chocante e perigosa do espaço envolvente do centro de saúde manteve-se e foi agora apenas interrompida pela intervenção pontual da Junta de Freguesia, a seus custos, ação com a qual a população se congratulou. A Comissão de Utentes, procurando exprimir os anseios da população do Concelho, apela à Senhora Presidente da ARS do Centro para que diligencie, sem demoras, no sentido de ser concretizado o protocolo prometido, permitindo solucionar de forma definitiva a situação de preservação e limpeza do espaço envolvente do Centro de Saúde, a Comissão de Utentes. Queria também dizer que este problema, que esta situação, exatamente com a referência da tomada de posição da Comissão de Utentes, foi referida ontem na Assembleia Municipal por parte também de um membro, de um deputado da CDU, que é ao mesmo tempo, a Itelvina, que é ao mesmo tempo também membro da Comissão de Utentes. E é nessa qualidade que eu penso que neste momento existem as condições para que, se uma proposta aqui aprovada, se possa avançar no sentido de que seja diligenciado pela Presidente da ARS do Centro, ou então negado, e nesse caso a população tirará as suas consequências. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém quer intervir?
Sra. Presidente, sabe mais alguma evolução sobre este tema? Da forma como está apresentada a moção ou a recomendação, envolve diretamente a Junta de Freguesia. Boa noite a todos. Desejo sinceramente que estejam todos bem de saúde e que, assim como todas as vossas famílias, que nesta situação que estamos e continuamos, que não está a ser nada simpática e vamos continuar por muito tempo, com certeza, infelizmente. Relativamente a esta situação, a Junta de Freguesia não vê nenhum inconveniente em fazer o serviço e que haja um protocolo, dado que, por aquilo que acabei de ouvir, a Comissão de Utentes já enviou uma carta à Senhora Presidente da ARS, não é? Ficamos a aguardar o contacto da Senhora Presidente da ARS. De facto, já se seguiu a carta. Eu ontem também estive na Assembleia Municipal e, portanto, constatei esta situação. Já que o temos feito sem sermos ressarcidos, naturalmente que fizemos isto já desde que do primeiro ano, do primeiro mandato que eu presidi, portanto temos feito ano a ano. A situação tinha-nos sido pedida já pelo Centro de Saúde em maio, teria sido o ideal nessa altura, mas para nós não foi possível de modo nenhum, dado que em primeiro lugar colocámos as nossas obrigações legais de limpeza de ruas e outras coisas que tínhamos a fazer. Quando efetivamente verificámos que estavam controladas as situações, com todo o nosso pessoal em 2 dias e com todos os nossos equipamentos, o caminhão pesado e os tratores e as máquinas, aquilo em 2 dias ficou feito como deve ser. Mas, de facto, se vier a haver um protocolo e vier a haver, de facto, um auxílio financeiro, será importante porque nós temos-lo feito sem termos esse auxílio e podemos correr o risco, como é natural, de sermos criticados por fazermos uma coisa e não fazermos outra. No entanto, nós entendemos que o Centro de Saúde, que era uma situação prioritária, dado que todos nós somos utentes daquele Centro de Saúde e, portanto, ninguém de nós se sentia bem com aquele aspecto e com aquela maneira que o Centro de Saúde estava. No entanto, estamos abertos e aguardamos pelo contacto da ARS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Carlos Gomes, faz favor. Ora bem, em relação a este assunto, queria, antes de mais, dizer que estamos plenamente de acordo com o que se pretende por parte do Bloco de Esquerda e do Mais Conselho. Estamos extremamente de acordo com o que a Comissão de Utentes enviou para a ARS. No entanto, e isso, portanto, o facto de estarmos de acordo foi demonstrado no dia 29 de 4 de 2019, quando, na nossa votação da recomendação, votámos a favor. No entanto, pensamos, face à atitude da ARS perante a nossa recomendação nesta data, pensamos não fazer muito sentido votar a favor de uma recomendação dentro dos mesmos termos. Portanto, neste momento, usando um termo futebolístico, a bola está do outro lado, concordamos com aquilo que a Sra. Presidente acabou de dizer, esperamos, por parte desta entidade, digamos que a resposta
adequada à pressão que tem sido exercida. Seria extremamente importante, no nosso ponto de vista, que a nossa Presidente da Câmara também pudesse exercer um bocadinho pressão nesse sentido. Seria fundamental, diria mais. A recomendação nestes termos, vamos votar contra porque achamos que não faz sentido repetir aquilo que já votámos no dia 29/4. É só. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Portanto, não há mais intervenções. Eu ia colocar esta recomendação à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? 2 abstenções. Ora, 4, 6, aprovado por maioria, com 2 abstenções do Partido Socialista e 4 votos contra do MPM. A proposta de recomendação número 2, apresentada pelo Sr. Deputado Cezinando Araújo, recomenda à Junta a promoção de um curso de formação de aplicação de produtos fitofarmacêuticos destinado aos seus funcionários e com possibilidade de extensão à população que se mostra interessada. Receberam o documento também. Alguém quer fazer alguma intervenção? O Sr. Deputado, faz favor. Vasco Silva. De facto, o Bloco de Esquerda para tentar aclarar o seguinte. Lembro-me que aqui numa Assembleia anterior foi aqui debatido o facto da Junta de Freguesia aplicar ou não os fitofármacos, nomeadamente herbicidas, no combate às ervas nos alojamentos públicos. E de facto agora estamos aqui novamente com este problema. Tudo bem que estamos a falar de uma praga que é quase como o coronavírus, ou seja, não há um produto, não há um fitofármaco, não há um tratamento eficaz para de facto o controlar ou combater. Há um produto recomendado, vá. E de facto queria só que o Bloco tentasse aclarar estes 2 pesos, estas 2 medidas, como é que se de uma forma não temos solução para o problema, vamos aplicar um fitofármaco e, de facto, por exemplo, no controle das herbáceas dos arruamentos, a Junta não aplica, penso que até já esclareceu, e, de facto, só queria tentar perceber esta posição. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém quer intervir? Sr. Cezinando, faz favor. Não é muito fácil tentar esclarecer esta situação e o Vasco mencionou que realmente há uns tempos atrás nós avançámos com essa nossa determinação em que a Junta não usasse produtos químicos para realmente limpar as ervas daninhas. Mas o problema aqui é mais grave e aqui a situação é um vírus que realmente alastra por tudo que seja citrino. Isto é um mal menor neste caso, porque a situação é complicada, é grave. Se eventualmente houver algum tipo de resposta que não seja química, tanto melhor, mas isso é por isso que realmente nós pusemos essa possibilidade. E, aliás, os senhores sabem que, por norma, nós enviamos sempre as propostas, com algum tempo, para que sejam discutidas, para que
os senhores possam portanto, fazer a interpretação delas e depois analisar e discutir e, inclusive, depois, portanto, pôr algum tipo de sugestão. Mas o problema aqui, como os senhores sabem, o problema aqui é grave, é complicado. Vai desde Aveiro às Caldas da Rainha, para aquilo que eu tenho conhecimento. Acho que todos nós aqui não há, portanto, ninguém que realmente não tenha uma árvore de citrino que não esteja afetada com este problema. E não, por aquilo que eu me apercebo, não vale a pena eu, portanto, tratar as minhas laranjeiras, que por acaso também as tenho, com o mesmo mal, se eventualmente, portanto, o meu vizinho não o fizer. Eu alerto aqui para uma situação também. Eu, há uns tempos atrás, cheguei a casa e vejo um dos meus vizinhos a dar o tratamento ao limoneiro e à laranjeira. O senhor não tinha qualquer tipo de proteção. Não me perguntem onde é que ele arranjou o produto, porque ele também não estava credenciado para o adquirir. Acho que alguém de família o adquiriu e ele, portanto, estava sem qualquer tipo de proteção, com uma máquina de sulfatar a dar às árvores. E eu questionei-o e alertei-o. E ele disse-me, mas o que é que eu hei de fazer? A quem é que eu me devo dirigir, portanto, para resolver este problema? É que eu tenho as árvores completamente minadas disto. E assim como eu, todos nós temos, os nossos vizinhos também têm. Portanto, o problema aqui, neste caso, é de mal menos. Portanto, nós temos que ver, é por isso que, no fundo, nós necessitávamos que a Junta auxiliasse nesse aspecto, porque acho que era importante que se avançasse com uma formação nesse sentido. Há produtos que podem eventualmente, e não sendo químicos, não sendo realmente pesticidas, que podem ser utilizados também, que eu tenho conhecimento disso. Portanto, era interessantíssimo nesse sentido que a Junta se disponibilizasse, portanto, a fazer esse favor aos fregueses, porque realmente qualquer freguês, como eu, estaríamos dispostos também a fazer essa formação e é com isso que contamos, no fundo, que a nossa Junta nos auxilie para combater este problema. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém quer intervir? A Sra. Presidente tem algum comentário a fazer a esta... A Sra. Presidente, tem algum comentário a fazer a esta recomendação, visto que recomenda à Junta? É assim, como o deputado Vasco já disse, e eu permitam que faça a pergunta desta maneira, vocês decidam-se, porque primeiro não aplicamos químicas, e eu também sou apologista que não devemos aplicá-las. Naturalmente que nesta praga natriosa deve ser aplicado, mas já a maior parte dos nossos cidadãos maranhenses, um grande número, já tiraram a formação. Independentemente disso, diz aqui para os nossos trabalhadores tirarem esta formação. Não diz aqui em determinada altura? Ou eu li mal? É. Pronto. Para quê? Para os nossos trabalhadores não há, no nosso jardinamento da Marinha, não há citrinos para pulverizar. A formação, a Junta nem sequer tem espaço onde a dar. Podemos tentar contratar uma empresa e arranjar uma sala para esse efeito. Mas é preciso também algum serviço de administrativo e termos tempo para o fazer. Mas eu fico muito surpreendida quando o Bloco de Esquerda me vem a falar em fitofarmacêuticos. Portanto, é assim que se diz, não é? Vasco, tu és mais formado do que eu, ou outros que assim sejam, nesses termos. E, de facto, agora já podemos dar formação e já devemos dar formação quando até aqui não era aplicável. No entanto, estamos disponíveis, não sei para quando tivermos mesmo tempo, porque não temos assim tanto pessoal ainda para trabalhar no administrativo,
para preparar, e falámos com uma empresa, e de facto fazer esta formação de aplicação. Agora, fico surpreendido quando me dizem para nós darmos a formação aos nossos trabalhadores. Isso é que eu fico surpreendido, porque os nossos trabalhadores não necessitam dela para o trabalho da Junta. Se não aplicam químicas nas herbáceas, porque está assim destinado aqui, e eu concordo, não discordo, por isso nos exige muito mais trabalho, andarmos sempre a limpar no mesmo sítio, mas que de facto, ao limparmos ervas, limpamos areias, desobstruímos valetas, valas, valinhas, e portanto vamos sempre fazendo. Agora, a aplicação isso é que fiquei muito surpreendida, vindo do Bloco, esta sugestão, porque de facto esta praga da triosa já vem há muito tempo, e nós, sempre que o Ministério nos manda alguma documentação, nós pomos no nosso Facebook, para conhecimento da população, e a fixamos na nossa Junta de Freguesia, que está fixado essa informação sobre a praga. De facto, o que está em falta é pessoas tirarem informação, pronto. Mas eu sei que muitas juntas de freguesia dão formação porque têm grandes salas, grandes espaços, grandes coisas para fazer. Nós, para o fazermos, temos que ir, mais uma vez, e apelar a uma coletividade para fazermos isso, porque a Junta não tem espaço para esse fim. Mas pronto, eu queria perceber, e fiquei muito surpresa com esta situação vinda da vossa parte, mas, no entanto, se for possível, nós vamos fazer. Agora, os nossos trabalhadores não têm razão de ser, a não ser que seja para eles virem a aplicar a química nas herbáceas, porque nós temos um trator que nos permite isso perfeitamente. Temos um trator, mas eu também não sou favorável a essa situação da aplicação de química. Ficam já a saber, mas eu tinha que vos dizer que colocar mesmo a questão assim, vocês decidam só querem química ou não querem química. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Cezinando, faz favor. Eu às vezes há uma sensação que quando proponho, falo de uma cor e digo assim, esta cor é azul. Mas se as pessoas entenderem que a cor, portanto, não é azul, é castanha, não há... Eu até acho sinceramente que fazem, não é por má intenção, mas acredito sinceramente, quando as pessoas embicam para um outro lado e dizem, não, esta cor é vermelha, não há nada a fazer. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, tão simples quanto isto. Eu já vi onde querem chegar, mas o que eu quero aqui dizer é o seguinte. Quando falamos na eliminação de ervas daninhas, é uma coisa. Quando estamos a falar a eliminação de uma bactéria é outra. Tão simples quanto isto. Portanto, eu não estou a perceber o que é que os senhores não estão a perceber. Portanto, isto fala por si. Portanto, estamos a falar da eliminação de uma bactéria, não estamos a falar portanto, da eliminação de ervas daninhas, que é uma coisa completamente diferente. Portanto, surpreende-me o Vasco, que é uma pessoa que até tem algumas capacidades nesta área, estar aqui, portanto, a tocar num assunto quando ele sabe à partida onde é que eu quero chegar e que, portanto, que eu tenho razão neste sentido. Portanto, mais uma vez, vou ter que tentar perceber algo que para mim não é compreensível. Mas pronto, volto a repetir, uma ervadinha, uma bactéria. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Vasco, faz favor. Ora bem, nós estamos aqui perante uma praga, de facto, está a atingir estas árvores desta família, que já foi aqui mencionado, e de facto podemos seguir aqui dois caminhos, se for esse o entendimento, não sei. Portanto, ou seguimos a aplicação optamos pela aplicação dos fitofármacos, e de facto é fitofármacos para tudo o que é esta praga, e de facto vamos ter todas as árvores em todos os ambientes, ou então podemos também tentar arranjar uma alternativa. Eu não sei quais é que foram os estudos, por exemplo, nestes últimos 2 meses, não tenho esse feedback, mas depois posso informar a Assembleia. Mas, por exemplo, a Junta de Freguesia podia contactar com um engenheiro agrónomo que de facto está vocacionado, por exemplo, para a não aplicação de produtos fitofármacos, mas produtos de origem biológica, por exemplo, que, à semelhança dos fitofármacos, eles não têm exatamente
quer um, quer outro, eles não vão ter exatamente 100% de eficácia no problema, porque de facto ainda não se descobriu. Mas é assim, podemos ter, ou podemos optar por seguir uma linha de criar um meio ambiente mais biológico no Concelho, ou então podemos optar por essa linha da aplicação dos fitofármacos. Portanto, podemos aqui até decidir o que é que de facto... E assim, tudo o que é informar e tudo o que é de facto combater a praga, estamos lá e não há dúvida nenhuma que a vontade é atacar o problema, ok? Agora é assim, se calhar podemos aqui estudar a melhor alternativa, que se é... Queremos eliminar os químicos e os fitofármacos do Concelho e, de facto, ter um ambiente mais biológico, e, proteger até os lençóis de água e isso tudo o que envolve, portanto, esta aproximação dos químicos, não é? Portanto, ou fugimos dessa linha e optamos por produtos biológicos, ou então vamos mesmo para os fitofármacos. Pronto, Eu digo, eu pessoalmente sou apologista de nós fugirmos um pouco mais aos químicos e de facto sou apologista de termos as coisas mais biológicas. Se me perguntarem, há 100% de eficácia num e no outro, não há. Os químicos, se calhar num instantinho, as coisas se calhar conseguem ter resultados mais rápidos. Mas depois também tem o custo de oportunidade que estamos a poluir tudo aquilo que está à volta do local onde estamos a aplicar o químico. Não entra em diálogo. Sr. Deputado, eu procurava situar-me aqui na recomendação que está apresentada. A recomendação não tem a ver se vai aplicar fitofármacos ou não. É a pedir para a Junta promover a formação de aplicadores de fitofármacos. Porque fitofármacos aplicam-se aqui na Marinha toda e arredores, porque as pessoas que têm árvores de fruto e pomares e mais não sei o quê, toda a gente aplica isso. Agora, é preciso ter uma licença especial e uma formação especial para aplicar isso. E pelo que eu depreendi da recomendação, está a recomendar à Junta promover a formação de aplicadores de fitofármacos. Eu sei que, à data de hoje, já há muitas dezenas de pessoas devidamente credenciadas para aplicar os fitofármacos, porque isto acho que já arrancou para aí que eu me recordo, há uns 4, 5 anos. E nessa altura foram feitas formações por tudo quanto era lá. Toda a gente promovia formações, até a nível das nossas coletividades, foram promovidas formações nessa aplicação. Agora, o documento que o Sr. Deputado apresentou está a recomendar à Junta promover a formação dos seus trabalhadores e do público que queira aderir também, em formação de produtos fitofármacos. É isso que está em discussão e é isso que eu gostaria que a Assembleia se pronunciasse. Sim, a aplicação de produtos fitofármacos implica, de facto, a obrigatoriedade de tirar essa formação. Ponto. Sim. A aplicação de produtos biológicos, as pessoas não necessitam ter... Não necessitam ter... Exatamente, não é o que tem em questão, mas podemos aqui equilibrar as coisas, se queremos introduzir ou não, mais ou menos químicos no ambiente da freguesia, vá. Podemos optar por uma linha ou optar por a outra. Eu não estou contra, estou plenamente consciente, nós temos que atacar e erradicar o problema, não temos 100% de eficácia, nem numa nem noutra solução, isso não há dúvida nenhuma. Neste caso é como a Covid, ainda não há solução para isto. Já há bocado acho que já mencionei isso. Agora, temos que ver aqui se realmente queremos contribuir para um ambiente mais livre dos químicos, ou se de facto vamos então promover uma formação a nível da aplicação disto, porque eu acho interessante porque eu já frequentei por exemplo, uma formação de produtos biológicos. São formações que ainda não existem muito, elas são pagas, mas nós podemos, de facto, utilizar e aplicar aqueles produtos com segurança para nós, para os animais, para o meio ambiente. Pronto, é um bocado como protegemos a nossa casa comum, que é o planeta, vá. Os fitofármacos têm este contra, que é, durante não sei quantos dias, os animais, os não sei quê, nós próprios não podemos estar ali a consumir nada ao redor da planta. É só isso por isso é que implica esta formação. Ok? Mas não estou contra o esclarecimento ou formações, é isso tudo. Isso não está aqui em causa. Agora é só tentarmos alinhar aqui as coisas. Se de facto vamos só para os fitofármacos e mantemos tudo o que está na proposta, ou se de facto acham que devíamos ir para uma via mais biológica. Só isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Presidente.
desculpem, mas isto não vale a pena. O assinante estar a dizer que estamos a virar para uma cor ou virar para a outra, ou somos teimosos ou deixamos de ser. Cada um é teimoso à sua maneira e ninguém, não temam duas pessoas, ou não temam uma pessoa sozinho. A questão é a seguinte: não percebi porque é que os trabalhadores da Junta tinham que tirar. Era para depois ir à casa das pessoas, pulverizar, matar a praga? Porque a Junta, os seus trabalhadores não necessitam, neste contexto, de tirar formação para os citrinos. A não ser que nós lhe queiramos facilitar a vida, eles tenham lá citrinos em casa e façam isso. É isto que está em questão, Vasco. Portanto, não está em questão utilizar ou não utilizar. Depois, eu disse aqui o Sinante na altura que nos auxiliassem. Sim, senhora. A única coisa em que podemos auxiliar é na promoção de uma formação para haver mais pessoas formadas na aplicação dos fitofármacos. Porque nós, a Junta de Freguesia, logo no início também do mandato que eu estive como Presidente, também promovemos essa formação. Portanto, promovemos e a Câmara também promoveu, houve na biblioteca, houve numa série de sítios, houve na altura centenas de marinhenses com essa carta, veio uma empresa de leiria dar formação. Naturalmente que não nos fica nada mal se voltarmos à carga com este tipo de formação. Não é aí que nos estamos a esquivar, nem estamos a querer fugir sequer a fazer as coisas. Agora, a forma como as coisas são postas é que me incomodaram de alguma maneira, mas permitam-me que eu tenha esta opinião. Cada um tem a sua e eu tenho esta que é a minha. Pronto, era só a dúvida nos trabalhadores da Junta, porque continuo a insistir que agora, como disse ainda há pouco, podemos ir, de facto, tentar ver quem dá formação sobre esta praga, que é uma praga grande, como já foi aqui referido, é quase como o Covid nos humanos. E não sei se sabem que essas folhas que já estão com a praga e que já estão enrugadas e negras devem ser enterradas ou queimadas, nunca postas no lixo normal nos contentores. E, portanto, quando as árvores já estão nesse ponto, é fazer isso, queimar ou enterrar. Claro que quando elas estão no início, claro que se pode aplicar alguma coisa. E, de facto, essa formação, já tivemos algumas pessoas na Junta, 2 ou 3 pessoas que nos foram procurar isso, e nós também já tínhamos dito que íamos procurar alguma empresa e uma coletividade para fazer essa situação. Mas o que eu estava a insistir era porque os nossos trabalhadores, isso é que me estava aqui no meu cérebro a fazer alguma confusão, que não tenho nada contra que os trabalhadores tenham, os colaboradores da Junta tenham formação. Mas nesse contexto, e volto a dizer, era ótimo para podermos vir a aplicar. Não é esse o objetivo. Enquanto eu for Presidente da Junta, não proponho isso, nem no Executivo, que se aplique química. Mas é só porque eu não pensava como é que o Bloco mudou de ideias. Pronto, é só isso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então vamos colocar à votação esta recomendação tal e qual como ela está apresentada. Quem vota contra? Desculpe. Então seja muito breve, porque está praticamente a esgotar o seu tempo, ao seu deputado. Peço-lhe que seja breve, está bem? Antes de, portanto, votar, eu gostaria de saber se eventualmente está por pontos, se algum dos senhores achar que realmente há algum ponto que não vos interessa ou que realmente necessita de ser alterado, façam um favor, deem esse contributo. Não votem só por votar, contra só por votar. Portanto, deem o vosso contributo e acho que, nesse sentido, podemos chegar a um consenso. É só isso. Ó, Sr. Deputado, eu antes da votação perguntei se mais alguém queria intervir. Sou Cezinando.
Sr. Vasco, isto é para os funcionários da Junta e para o público que queira participar. Sr. Deputado, a proposta avança para a votação tal e qual como está ou altera de acordo com as sugestões? Então altera, que retira os funcionários? Então, o primeiro ponto tem aí a proposta na mão. O primeiro ponto poderia ficar: promover um curso de formação de aplicação de produtos fitofarmacêuticos destinado a capacitar os fregueses na manipulação e aplicação segura destes produtos, e o resto ficar tudo como está. Está de acordo? Hã? Mas vá ao micro, por favor. Eu ia ler a parte final da recomendação, já com esta alteração, e o Sr. Deputado depois responde-me se concorda ou não. Assim, o eleito do Bloco de Esquerda propõe que a Assembleia de Freguesia da Marinha Grande, reunida a 29 de setembro de 2020, delibere recomendar à Junta de Freguesia: ponto 1. Promover um curso de formação de aplicação de produtos fitofarmacêuticos destinado a capacitar os fregueses na manipulação e aplicação segura destes produtos, combater e evitar pragas e doenças agrícolas, minimizando os riscos para o aplicador, o ambiente, as espécies e organismos não visados. O ponto 2 aqui não se aplica bem, porque em cima já referiu os fregueses. Assim seja. Portanto, o ponto 2 retirava-se. Sim. Pode. Que esta formação permita aos formandos obter o cartão de aplicador para a aquisição destes produtos químicos, de acordo com a lei. Criar na página da internet da Junta uma base de dados de aplicadores de produtos químicos fitofarmacêuticos, devidamente credenciados, a quem os fregueses possam recorrer quando necessário. Eu aqui tenho dúvidas se isto é possível, se isto pode ser, porque como é que a Junta vai obter a identificação de todas as pessoas, e o Regulamento de Proteção de Dados penso que tem aqui alguma palavra a dizer. Isto na minha opinião. Sr. Presidente, se eventualmente, se esse for um obstáculo, então se retira. Portanto, retirava-se o ponto 2, retirava-se o ponto 4, enviar esta deliberação às Juntas de Freguesia da Moita e da Vieira e enviar esta deliberação à Câmara Municipal com um apelo para apoiar a colaborar na iniciativa. Portanto, ficava a proposta. O ponto 1, eu cortei os funcionários da Junta de Freguesia e eu substituí por fregueses. O ponto 2 foi retirado e o ponto 4 foi retirado. E o restante mantém-se tudo como está. Está de acordo com esta alteração, Sr. Deputado? Subscrevo. Muito obrigado. Então eu colocava a proposta à votação. Quem vota contra com estas alterações? Só dois. Só estou a ver dois, é isso? CDU. Quem se abstém? Aprovada por maioria, com 2 votos contra da CDU e 4 abstenções do MPM. O Sr. Deputado depois fazia o favor, substituía no documento ou mandava-me em formato Word para substituir, está bem?
Passamos então à proposta número 3, que recomenda apelar à Assembleia da República que proceda à elaboração de legislação que defina a estrutura e competências das organizações de moradores de acordo com o disposto nos artigos 263 a 265 da Constituição da República Portuguesa. Está aberta a discussão. Alguém quer intervir? Sr. Carlos Gomes, faz favor. Ora bem, em relação a esta recomendação, tenho aqui pessoalmente algumas questões que gostaria, se possível, de esclarecer, porque há aqui alguns aspectos que me fazem um pouco de confusão, nomeadamente, neste caso, o Bloco de Esquerda, no meu ponto de vista, estar-se, digamos que, a tentar recorrer, digamos que, a uma instituição que não tem, digamos que, enquadramento legal para, enfim, dentro daquilo que é a lei, promover este tipo de recomendações. Não sei se esta diretriz do Bloco de Esquerda advém das cúpulas ou se é, digamos que, uma recomendação a nível local. Também aqui poderia, digamos que, interpretar isto de duas formas. Porque, no nosso ponto de vista, nem a Assembleia desta Junta, nem a própria Junta de Freguesia pode legalmente recomendar, legislar o que quer que seja. Para isso está devidamente institucionalizado quem são, digamos que, as entidades que podem proceder a essas situações e por conseguinte, da mesma forma que o Bloco de Esquerda pede para que a Assembleia recomende junto de determinadas instituições, eles próprios, enquanto grupo parlamentar, têm essa possibilidade, inclusivamente de propor a lei. Coisa que esta Assembleia não pode. Portanto, isto faz-me alguma confusão. E, por conseguinte, em função daquilo que neste aspecto eu estou aqui a tentar pôr em vosso conhecimento, poderia dizer que a iniciativa legislativa cabe aos deputados, aos grupos parlamentares, ao Governo, à Assembleia Legislativa. Também grupos de cidadãos se podem reunir com um determinado número de assinaturas. Nunca uma Assembleia de Junta tem, digamos, que um aspecto legal para esta situação. E, por conseguinte, não vemos como forma de poder dar uma aprovação a esta recomendação. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém quer intervir, por favor? Sr. Cezinando, faz favor.
pequena parte. Acho que é curioso o movimento de cidadãos constituído por moradores da Marinha Grande, seja contra estas organizações de moradores. Sinceramente, acho que não dá para entender, vindo do MPM, uma associação também de moradores, portanto, não põem a hipótese de realmente de outras associações de moradores se constituírem legalmente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Carlos Gomes, faz favor. Bem, eu tentei explicar. Aqui não se trata do MPM ou de grupo de cidadãos. No nosso ponto de vista, aqui trata-se de enquadramento legal. Enquadramento legal. Ora, se a lei nos permite, enquanto cidadãos, reunir-nos, juntar-nos para criar movimentos cidadãos, cada vez está mais difícil, é um facto, mas criar movimentos cidadãos para concorrer ou para participar civicamente nas nossas autarquias, é porque é possível em termos legais. Agora, aquilo que o amigo deputado cidadão está a recomendar não tem enquadramento legal. E mais, digamos que mais curioso é quando tem à sua disposição, dentro do próprio grupo parlamentar, essa possibilidade. Porque é que há de ser a Junta de Freguesia da Marinha Grande, não sei se isto é uma iniciativa a nível nacional, mas pelo menos da Marinha Grande, a pequena Junta de Freguesia da Marinha Grande, recomendar a todas as instituições, algumas sim, que têm essa possibilidade legal, outras até nem por isso, quando tem à sua disposição o próprio grupo parlamentar. Eu penso que esta recomendação por parte do Bloco de Esquerda da Marinha Grande fazia mais sentido se fosse feita ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. É tão simples quanto isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Sr. Assinante, faz favor. Isto o que se pede é que quem de direito o faça. Portanto, se o problema é a legislação, portanto, que ainda não está criada, então quem de direito que o faça. E não vamos estar a diminuir esta instituição, que é, neste caso, esta Assembleia, não vamos estar a diminuir, porque, no fundo, ela é bem capaz de enviar portanto, este pedido, porque, no fundo, faz todo sentido que vá. Portanto, eu não estou a ver qual é o problema, porque é que deveríamos estar a diminuir esta Assembleia nesse sentido. É só isso. Portanto, que seja legislado e que se envie para quem de direito. Eu só para procurar aqui fazer um ponto de ordem em relação a essas duas discussões. Portanto, o Sr. Deputado Assinando quer que esta Assembleia libere recomendar à Assembleia da República, neste caso, que tome a iniciativa de fazer a legislação que se encontra em falta de acordo com aquilo que está salvaguardado na Constituição. Isto é a sua proposta. O Sr. Deputado Carlos Gomes, pelo que eu depreendi das suas palavras, entende, de acordo com a lei, que esta Assembleia não tem competências para fazer recomendações à Assembleia da República. É isto que eu depreendi das suas palavras. Pronto, estamos aqui neste... Portanto, compreendi bem. Mais alguma intervenção, antes de passarmos à votação? Sr. Deputado, faz favor. Sr. Telmo.
embora não concorde com a proposta, também não é essa a razão, porque esta Assembleia pode dirigir-se à Assembleia Municipal ou à Assembleia da República. Portanto, não é esse o problema é o tal do enquadramento legal e do partido a que o Sr. Cidadão pertence pode fazer diretamente na Assembleia da República. Por que não? Sim. Por que não? Vai à Assembleia Municipal fazer essa proposta. Assembleia da República. Não, e também vai à Assembleia fazer essa proposta. Para que é que devemos ser nós aqui a aprovar isso se não há, neste momento, necessidade, nem ninguém levantou o problema? Porque é que está a levantar? É só essa a razão, a diferença Pois de um porque, e do outro. recorda-se o Sr. Deputado que este tema das organizações de moradores já foi levantado aqui. Sim, sim. Já foi levantado aqui. Na altura foi retirada a proposta, salvo erro. Penso que sim, que foi retirada. Porque, efetivamente, na altura discutiu-se, verificou-se que havia esta falha, não há legislação que enquadre estes organismos. Já havia, e foi falado nessa altura, um parecer do Provedor de Justiça, que até está referido aqui, uma recomendação do Provedor de Justiça ao Presidente da Assembleia da República, isto já em 1900 e troca ao passo, para avançarem para a feitura da lei, e está tudo em águas de bacalhau. Por essas razões todas, não é? Não vejo... Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Então, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Ora, 4 abstenções do... 3 do PS e 1 do MPT, é isso? Os votos contra eu não consegui contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vasco, é contra? Mas é contra, não? Foi a favor? Falta aqui um pá. Peço desculpa, aqui as contas não me estão a bater certas. 4 abstenções. Então são só 18 deputados nesta votação. 10, 14, 17, 18. Ok. Hã? Em todas não, que ela estava cá. Portanto, esta proposta de recomendação foi recusada, com 10 votos contra e 4 abstenções. 4 abstenções e 4 a favor. Está certo? 10 contra ou 9 contra? Quem votou contra foi o MPM, que são 4. 3 e 2, 5, 6, 9. Eu só conto 9, não conto 10. 9. 4 abstenções. 13. Então, 4. O Telmo também se absteve? Ainda agora não. Cinco abstenções, 9 contra e 4 a favor. Portanto, a favor será o Sr. Sinando, o Sr. Aires, o Sr. Vasco e o Carlos Vicente. Ok. Então, pode apresentar a declaração de voto, se faz favor.
que a proposta, no fundo, visa é a definição de um quadro jurídico por regulamentação em lei específica das organizações de moradores. Coisa diferente são as comissões de moradores. Contudo, é necessário ter presente e sinalizar algumas questões. Primeiro, que as organizações de moradores existem num quadro de iniciativa popular sem formalidades complexas e que isso é em si uma vantagem, pois um quadro de regulamentação legal apertado pode ter como resultado a imposição de restrições às organizações de base populares, como é o caso das organizações de moradores ou comissões de moradores. O que é, na prática, este voto versa sobre. 2. Que o texto pode ser entendido pela forma como está redigido como uma proposta de equiparar as comissões de moradores às associações de moradores, que são estruturas diferentes de natureza e objetivos, e que se regem pela legislação aplicável às associações. Terceiro, que a inexistência de regulamentação não impede que os órgãos de poder local, nomeadamente as juntas de freguesia, não considerem as organizações de moradores como parceiros na resolução de problemas, identificação de necessidades e até colaboração na gestão autárquica. Aliás, a Constituição da República e a autonomia do poder local confere às autarquias esse poder. Veja-se como exemplo as comissões de utentes, que, não tendo também um regime jurídico, agem em muitos municípios como parceiros dos órgãos de poder local para a resolução de problemas. Quarto, por último, é de frisar que, nossa opinião, a função do papel das organizações de moradores não é tanto de substituírem as autarquias locais em tarefas concretas de gestão autárquica, como algumas que são identificadas na citação de Freitas do Amaral. Infeliz em algumas considerações que faz, tendo em conta o papel fundamental que as comissões de moradores tiveram na resolução de muitos problemas e na ação para implementar serviços e direitos, mas sim no seu papel para identificar, propor e escrutinar a resolução de problemas das populações. Muito obrigado, Sr. Deputado. Isto é a declaração de voto da CDU. Chegamos ao fim da nossa ordem de trabalhos. Eu dou por encerrada a sessão. Muito obrigado e até ao próximo mês de dezembro. Ao Sr. Telmo, depois...